Até agora temos estado a trabalhar com as ferramentas do programador para fazer a parte de logout. Okay? Faço um clear site data e quando eu refresco aqui temos novamente o quadro login. Ora, neste caso eu quero, ao fazer o login, ter acesso ao interior da minha aplicação, mas poder fazer o seu logout naquele local e ir de imediato aqui para o quadro inicial. Vamos então aqui regressar ao nosso código e vamos fechar aqui tudo isto, não interessa agora o que nós temos aqui, e vamos concentrar a nossa atenção aqui nas routes. Nas routes nós temos aqui então a entrada no main index, então eu vou chamar então o método main, dentro do main eu tenho aqui o index e aqui eu estou dentro da minha aplicação. O que fará sentido agora aqui, obviamente, é termos um layout para a nossa aplicação, onde nós carregamos os cabeçalhos, os rodapés, onde importamos as nossas bibliotecas. Então vamos olhar aqui para a nossa app, para as nossas views, vamos aqui para o layout e temos aqui o user layout. Ora, o user layout faz a incorporação então da parte do Bootstrap. Se nós quisermos ter uma importação de outras bibliotecas no interior da nossa aplicação, o que faz mais sentido é, em vez de termos um user layout, é, para além do user layout, termos também um app layout. Então eu vou aqui duplicar este fecheiro e vamos fazer aqui um app layout, partindo do pressuposto que este app layout vai ser a estrutura genérica e geral para todas as páginas que aparecem quando eu já estou logado. Porquê é que eu crio duas diferentes, já que nas duas eu estou a carregar o Bootstrap? Porque neste caso concreto no App Layout, se em toda a minha aplicação eu tiver que apresentar uma barra do usuário, então eu vou poder fazê-lo já aqui. Então eu vou poder fazer aqui o include. Okay, neste caso vamos colocar aqui um this include. Penso que é assim, desta forma, this include. E no include nós vamos ter aqui uma user bar que ainda não existe, ok? Então, vamos aqui obviamente fechar. E esta inclusão vai permitir então colocar uma barra do usuário que vai ser transversal a todas as outras páginas da minha aplicação que tiverem todo o conteúdo que depois for aqui renderizado, ok? Independentemente do conteúdo renderizado, há aqui uma barra, uma user bar apresentada. E o mesmo podemos dizer para um menu de navegação, por exemplo. Bom, vamos aqui no nosso user, que tem aqui o app layout, nós vamos mudá-lo aqui para fora, ok? Neste caso, para que não faça parte do user, nós vamos criar aqui uma pasta chamada app e vamos puxar o app layout lá para dentro, ok? Agora, nas views, que nós temos aqui organizadas desta forma, temos o main e temos o user. Então aqui até poderíamos fazer o seguinte, em vez de app, poderíamos ter aqui o main. No main nós temos a homepage. Ora, a homepage neste momento não tem rigorosamente nada. Para que ela vá herdar aqui o layout do user, ou melhor, o layout da app, nós já temos aqui informações que podemos simplesmente copiar. Reparem, eu tenho aqui o end session. Aqui no meu home, vamos chamar aqui o home, eu vou colocar aqui um end session, mas tenho aqui também no login, lá no topo, estas duas entradas. Estas duas entradas vão permitir definir qual é o layout da minha página. Neste caso já não é layout user, mas sim main. E aqui à frente vamos ter o app layout. Poderíamos chamar também main layout, então vamos ser mais constantes, vamos chamar aqui o app layout, alterar o seu nome, vamos colocar aqui main layout, layout principal para a apresentação da minha página. Ora, onde é que nós vamos colocar aqui a user bar? Bom, na maior parte dos casos, em termos de organização, o que fará mais sentido é colocar até na parte dos layouts. Então, nós vamos usar aqui mais um fecheiro, vamos colocar aqui userbar.php. A user bar não vai ser a extensão de rigorosamente nada, ela vai ser sim um fecheiro de HTML com algum PHP pelo meio. Ora, o que é que nós vamos fazer aqui? Neste caso não vamos criar uma estrutura de HTML por completo, não faz sentido porque dentro do nosso layout nós já temos aqui a incorporação de tudo isto. Então nós vamos criar aqui o equivalente a um div, um container, que vai ter as informações do usuário. Então vamos fazer aqui uma coisa muito básica, muito simples, e vamos fazer um div.container
com um container fluido, dentro do qual vamos ter uma row e dentro do qual vamos ter neste caso nós podemos colocar aqui simplesmente ponto .row e depois uma ponto .call. Esta ponto .call vai ser dividida, ou melhor, vai ser multiplicada por 2. E nós já vamos ver aqui porquê. Eu vou aqui pressionar o Tab. Aqui eu vou ter a possibilidade de colocar um logo da minha aplicação. E aqui vou colocar o username e depois o logout, por exemplo. Okay? Claro que aqui posso ter depois a parte do perfil, tudo isso. Bom, vamos verificar o que é que está a acontecer então com este nosso layout. Agora, quando eu fizer aqui um login, obviamente que eu vou ter que usar um usuário. Quando eu entro, eu digo estou dentro da aplicação. Vamos colocar a nossa view a funcionar aqui. Então, no main, em vez de termos aqui o estou dentro da aplicação, nós vamos para já colocar um return view de main barra home. Vamos aqui colocar o ponto e vírgula, vamos aqui refrescar aqui e ele diz-nos, bom, não foi possível identificar o local da user bar. Vamos verificar então no nosso código onde é que está o erro. Neste caso está aqui no user bar, que nós vamos ter que colocar aqui dentro de layouts. Vamos colocar aqui layouts barra main barra user bar. Vamos novamente testar o sistema, refrescar aqui. Reparem como já aparece aqui a informação, mas uma vez que nós temos cores definidas no background, elas não estão a aparecer aqui, o texto está ali coberto, então vamos fazer aqui uma pequena formatação da nossa user bar. O que eu vou colocar aqui é simplesmente um background light, e ao fazer um background light eu já vou ter a possibilidade de olhar aqui para a existência de uma barra do usuário. Vamos fazer uma coisa mais simples ainda, ou melhor, vamos aperfeiçoar um bocadinho. Vamos meter aqui um pathing 2 para termos um espaçamento interno, ok? E desta forma já vamos ter aqui uma barra um bocadinho mais significativa. Para vermos melhor, eu vou colocar aqui um info, ok? Para não ficar com as cores muito parecidas ao meu browser, vai ficar assim desta forma apenas por questões estruturais. Reparem que temos aqui duas colunas, eu vou fechar aqui esta parte. Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Esta vai ter que apontar para o lado direito, neste caso será aqui um call, que vai ter um text end. Então os meus elementos vão ser arrastados para o outro lado. Vamos agora fazer muito rapidamente a parte do layout. O que é que vai acontecer com o meu layout? O meu layout vai ser aqui uma hiperligação, a href é igual a qualquer coisa que vai ter aqui o logout. Ora, aqui dentro nós vamos colocar a execução de um método, vamos colocar aqui um site URL, e este site URL vai ter a seguinte rota, logout. Okay? Ora, este logout não existe ainda aqui nas nossas rotas, vamos criá-lo e vamos ver se chegamos lá. Então aqui, vamos colocar aqui nas rotas, vamos duplicar aqui esta, ela vai ser do tipo get, vai ter aqui logout, aqui nós eventualmente vamos ter a necessidade de só colocar apenas logout, aqui na nossa rota nós vamos querer que seja executado o método do controlador user_controller e aqui vamos fazer logout. Ora, vamos chamar o user_controller, vamos fazer Ctrl P, user_controller, ok? Na parte do login já temos aqui o new account, vamos colocar aqui o logout logo a seguir. Então vamos ter aqui um public function logout. Bom, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos ter que destruir a nossa sessão. Mas uma vez que nós temos um mecanismo de filtros que nos permite verificar se este método pode ou não ser executado quando estamos logados ou quando não estamos logados, vamos ter que ter atenção então a isso. Então, em primeiro lugar, eu vou testar para ver se estou a chegar aqui. Basta testarem com a seguinte forma. Colocam um die aqui. Okay? Então significa que se as rotas estiverem a funcionar corretamente, nós vamos ter a apresentação deste texto aqui no browser. Vamos verificar se é isso que acontece. Está aqui, refrescado, ok. Quando eu clico aqui no logout, reparem, ele vem parar aqui ao aqui.
Portanto, a rota está correta. Vamos filtrar esta rota. Como é que nós a vamos filtrar? Neste caso, vamos chamar aqui os filters. E dentro dos filters temos que pensar o seguinte. O user not logged in vai ser usado quando? Ora, quando ele, por exemplo, não está logado, ele vai ser usado antes desta rota. Significa que também que quando o user está logado, isto é, quando esta rota é executada, ele vai verificar que o user não está logado e então vai filtrar tudo isso. Não vai permitir que ele avance. Ora, aqui reparem que quando o user já está logado, ele não vai permitir mostrar o formulário de login nem a nova conta do utilizador, ou neste caso o formulário para a conta do utilizador. Então aqui o que nós vamos também não permitir é que ele faça o logout. Não faz sentido estar a fazer um logout quando nós não estamos logados. Ok? Então vou puxar aqui os filtros para este lado. Okay? Tenho as rotas, tenho aqui os filtros, tudo bem. No User Controller eu já tenho esta parte controlada. Então reparem que este aqui já não vai funcionar se eu fizer o seguinte. Reparem, eu agora se voltar aqui atrás, vou voltar aqui, quando faço um logout apareço aqui e reparem que eu vou aqui copiar, na parte do logout eu vou copiar este endereço. Se eu agora fizer um Clear Site Data para limpar os dados de login, quando eu faço aqui um refresh, reparem que por mais que eu queira colocar aqui o logout, a minha aplicação vai sempre verificar que não há nenhum logout para ser efetuado e mostra-me o quadro de login, que é a porta de entrada. Então vamos aqui muito rapidamente fazer o seguinte. Em vez de colocarmos aqui um die, vamos destruir a sessão, ou neste caso vamos remover o usuário da sessão. Bom, para que vocês percebam muito bem o que é que está a acontecer durante o desenvolvimento da vossa aplicação, uma da outra ferramenta que vocês podem colocar dentro do vosso controlador é, por exemplo, um método que permite ver aqui a sessão. Então eu posso colocar aqui uma public function, vamos chamar-lhe sessão, ou neste caso, ver sessão. E aqui o que eu posso fazer é fazer um echo pré e depois um print r de session. Só que se fizermos este print r do session, nós vamos ter isto, reparem. Eu vou aqui ao meu user, penso que é no user que eu estou, ok, user barra ver sessão. E ele vai me dizer, ok, não existe esta rota. Então vamos ter que criar uma rota para isto. Então vamos aqui às rotas. Vamos colocar aqui uma rota temporária do tipo get. Okay? Eu vou-lhe chamar aqui tmp ou temp. E vamos colocar aqui o user. Ou melhor, vamos simplesmente colocar aqui ver sessão. Desta forma. Ela vai executar, no entanto, aqui o user controller, ver sessão. Vamos regressar novamente ao nosso browser. Vamos ver aqui se agora já vamos ter aqui o ver sessão a funcionar. E para isso, como temos uma rota simplificada desta forma, se eu clicar aqui em ver sessão, ele deveria ir parar àquele sítio. Ora, não está a ir para o local indicado. Vamos aqui verificar novamente. Ok, falta-nos aqui a barra no final. Vamos novamente testar. Vamos aqui refrescar. Ainda não. Então vamos ter que colocar aqui o index.php barra ver sessão. E agora repara a quantidade de informação que aparece aqui sobre a tua sessão. Ok? A maior parte dela tem a ver com mecanismos internos do próprio PHP. E repara que não encontramos aqui dados nenhum sobre o usuário. Obviamente que não encontramos por uma razão simples. Nós não estamos logados. Vamos aqui fazer um login com o user 3. Vamos fazer aqui login. Estamos logados. E se eu agora duplicar aqui esta parte e for de facto colocar aqui o ver sessão. Ok? Vamos colocar aqui o public index. Não é o ser, mas sim ver sessão. Repara que continuamos a ter aqui a informação toda, mas a determinada altura deveria aparecer aqui as informações do nosso usuário. E como podes verificar, não é fácil de encontrar aqui. Neste caso, nós estamos logados, penso eu, com o Carlos. Se eu fizer aqui uma busca por Carlos, repara que não aparece.
Ana também não aparece e João também não aparece. Para teres acesso às informações da sessão que apenas te interessam, é muito fácil. Basta verificar, vires aqui e fazeres um get, assim. Agora, quando refrescares aqui a parte da sessão, vais verificar que existem poucas informações. Esta primeira informação significa que tem um timestamp, ou um Unix timestamp, sobre a informação de quando é que foi o último refresh do CodeIgniter, neste caso das páginas. Okay? Sempre que nós fazemos aqui um refresh, aquele valor vai estando ali assim e não é muito importante, é um mecanismo interno. Aqui no CI, o CodeIgniter Previous URL, ele vai guardando sempre qual é o último endereço que foi usado. Okay? E aqui nós temos uma user class, standard class object, que tem o nosso ID do utilizador, o username e o nosso profile. E, portanto, esta informação que aqui está é a informação que nós injetamos na sessão. Então, significa, na prática, que no meu logout, o que eu posso fazer é simplesmente o seguinte. Eu vou deixar aqui simplesmente logout, assim, eu poderia colocar um texto maior. Vamos colocar aqui session. E agora, vamos colocar aqui um remove. E no remove nós vamos remover tudo aquilo que está relacionado com o user. Okay? Então o nosso user vai desaparecer dali. Portanto, significa agora que quando eu fizer aqui o logout, que neste momento ainda, ok, já vai para o sítio certo. Se eu agora fizer aqui um refresh, repara que o meu user desapareceu da sessão. Claro que aqui eu não posso ficar com uma página em branco, então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um return, redirect, to, e agora vamos para a porta de entrada da nossa aplicação. Então repara como muito rapidamente nós conseguimos fazer aqui a nossa aplicação, a nossa parte de logout. Eu clico aqui no login, okay? Faço um logout, volto à parte do quadro de login.